Gaara do Deserto é, sem dúvida, um dos personagens mais icônicos de Naruto, mas como fã e crítico, não posso deixar de expressar algumas reservas sobre ele. Embora sua trajetória de vida seja marcada por tragédias e desolação, o que deveria torná-lo um personagem complexo e fascinante, acaba por se transformar em um estereótipo de anti-herói, que, em muitos momentos, não se sustenta. Primeiro, a sua transformação de vilão para herói é abrupta e, em certa medida, mal desenvolvida. Enquanto a dor e o sofrimento que ele enfrenta são palpáveis, a mudança de coração que ocorre após seu confronto com Naruto parece forçada. A narrativa não oferece um aprofundamento suficiente nas motivações que o levam a essa mudança, tornando-a menos impactante e mais como uma conveniência do enredo. Além disso, a sua personalidade, que inicialmente parece intensa e sombria, acaba se tornando repetitiva. O eterno conflito interno entre sua natureza violenta e o desejo de ser aceito poderia ter sido explorado de forma mais rica, mas ao invés disso, muitas vezes se resume a monólogos internos que não acrescentam profundidade ao personagem, mas sim um senso de monotonia. Outra questão é seu papel na história como um todo. Gaara é, em muitos aspectos, um reflexo do que já foi Naruto, mas em vez de ser uma contraparte intrigante, ele muitas vezes se torna um recurso narrativo que serve apenas para justificar as vitórias de Naruto e reforçar suas próprias lições. Isso diminui sua autonomia como personagem e o transforma em uma ferramenta para o crescimento de outros, o que é frustrante para aqueles que esperavam mais dele. Em resumo, embora Gaara do Deserto tenha potencial e uma história que poderia ser muito mais explorada, sua execução deixa muito a desejar. A falta de desenvolvimento consistente e a repetição de temas tornam o personagem menos impactante do que poderia ser, fazendo com que sua presença na série, em vez de ser memorável, acabe se tornando uma parte esquecível de uma narrativa maior. A luta entre Gaara e Rock Lee é um dos confrontos mais memoráveis de Naruto, mas para muitos fãs, ela também se tornou um ponto de frustração em relação ao personagem de Gaara. Ao derrotar Lee de forma tão contundente, Gaara não apenas demonstrou seu poder, mas também, de certa forma, descreditou a filosofia central que muitos dos personagens da série defendem: que o trabalho duro e a determinação podem superar até mesmo os talentos mais inatos. Rock Lee, com sua dedicação e esforço incansável, personificava e verificava a ideia de que, mesmo sem habilidades especiais como o uso de jutsu, é possível alcançar grandes feitos através da perseverança. Sua luta contra Gaara deveria ser um momento de superação, mas ao invés disso, o resultado foi um choque brutal. A facilidade com que Gaara derrotou Lee não apenas mostrou a disparidade entre os dois, mas também deixou uma sensação amarga de que, em algumas circunstâncias, o talento natural é o que realmente importa. Essa vitória de Gaara, em vez de inspirar, gerou descontentamento entre os fãs que se identificavam com Lee e sua jornada. A mensagem implícita de que o talento inato pode anular o esforço e a determinação foi decepcionante para muitos, fazendo com que a figura de Gaara se tornasse menos heróica e mais como um símbolo do que está errado na luta do trabalho duro versus talento. O personagem, ao mostrar-se impiedoso e quase indiferente ao sofrimento de Lee, revelou um lado sombrio que, para alguns, fez com que a empatia por ele diminuísse. Em última análise, a luta contra Rock Lee não apenas solidificou a imagem de Gaara como um oponente formidável, mas também o transformou em um personagem com o qual muitos fãs lutaram para se conectar. A derrota de Lee representou uma desilusão que, em vez de criar um novo nível de respeito por Gaara, acabou por afastar os fãs que esperavam uma narrativa mais equilibrada e inspiradora. Essa dinâmica de talento versus trabalho duro é um tema recorrente em Naruto, mas a maneira como a luta foi resolvida fez com que muitos enxergassem Gaara de uma forma menos favorável. Outro fator que fez com que Gaara se tornasse um personagem tão odiado por muitos é a tentativa de assassinato contra o Lee no hospital. Sua redenção talvez tenha vindo com o socorro ao Lee, na luta contra o Kimimaro, ou talvez na luta contra o Deidara, onde perdeu a vida para defender a sua aldeia. No entanto, ainda assim, um personagem que poderia ter sido muito maior e ter um papel muito importante na obra, acabou sendo mais um vilão no começo e um figurante no final. Agora me diga você,
O que acha do Gaara? Se gosta do personagem e onde o autor poderia ter melhor para ele se tornar um personagem muito mais desenvolvido.